numa altura em que, sob o efeito da guerra que desorganizou a visão geoestratégica da Europa e do mundo, desequilibrando relações e alianças que estavam celebradas e consolidadas, nós continuamos a pensar no que é a relação entre o Ocidente e o Oriente, entre o Leste e o Oeste, sendo que o que se passa hoje na Ucrânia tem muito a ver com esta inquietação e com este medo. Por isso, merece destaque um livro com a chancela da crítica de Peter Frankopan, que se chama A Primeira Cruzada e que tem um subtítulo que é O Apelo do Oriente. O autor é professor de História Mundial da Universidade de Oxford, onde dirige o Centro de Pesquisa Bizantina e trabalha como investigador do Worcester College. É um prestigioso investigador e historiador, e neste livro ele ajuda-nos a perceber melhor as causas da Primeira Cruzada, fazendo perguntas e dando respostas e ajudando-nos a perceber porque é que o Ocidente e o Oriente sempre se atraíram e rejeitaram, tendo dificuldade em fazer convergir as suas vontades, energias e capacidades de transformação. Um livro para ter e para ler, que responde a muitas perguntas e nos deixa confrontado com muitas outras. Destaque para uma edição singular da Guerra e Paz, que juntou num volume único com uma tarja de identificação 3 obras fundamentais de Jorge de Sena, um dos maiores escritores portugueses do século XX, um homem que andou na errância do mundo, autoexilado do fascismo que havia em Portugal. Ele viveu no Brasil e depois nos Estados Unidos, onde acabou por morrer. Ainda veio a Portugal, onde foi condecorado com uma das mais importantes condecorações da República Portuguesa pelo presidente Ramalhianos na altura. Eu recordo-me de o ver num encontro que ele teve com os leitores na livraria Sá da Costa, em Lisboa. Era um escritor, um poeta e um ensaísta admirável e deixou-nos obras fundamentais, de que eu destaco estes 3 títulos que foram juntos com esta tarja pela Guerra e Paz: O Físico Prodigioso, Andanças do Demónio e Amor. Livros fundamentais de um grande escritor português do século XX que continua intemporal, único e sempre apelativo nos tempos de hoje, para ler e voltar a ler e dar a ler, sobretudo, aos leitores mais jovens, para não perder. Depois destaque ainda para um livro da Elsinore, da Ayelet Gundar Goshen, que nasceu em Tel Aviv em 1982 e se formou em Psicologia Clínica na Universidade de Tel Aviv. É apresentada como uma das vozes mais importantes da literatura israelita contemporânea, uma jovem escritora israelita cuja obra vale a pena conhecer. Dou por último destaque, com a chancela da tinta da China, a um livro que reúne 3 novelas do grande Giovanni Boccaccio, o homem que escreveu dos textos mais importantes sobre a peste que atingiu a Europa e de uma forma muito especial a Itália, onde ele escreveu textos absolutamente magníficos e reveladores sobre o que foi a peste na Itália e na Europa, com o vírus trazido das naus que chegavam a Veneza e a outros lados. A versão é de António Manetti e o destaque é dado a uma das novelas com o título A Novela do Gordo Entalhador e outras histórias menos cruéis. É um livro magnífico, tem a vivacidade e a vitalidade e também o engenho e o humor das obras de Boccaccio, um grande escritor da Europa daquela época. É um objeto de qualidade, como costumam ser as edições da tinta da China, e portanto aqui temos 3 novelas de Boccaccio com uma versão moderna de António Manetti, para ter, ler e dar a ler.